Essa não é toda a história da dança em São João da Boa Vista. Aliás, não é nem metade. Mas é a partir da minha memória e da minha vivência que a gente escolheu contar um pedaço dela. Um recorte que passa pelo Festival Regional de Dança, por quem fez e faz esse movimento acontecer. Porque existem lembranças que não podem se perder. Aliás, essa dança, quem é que faz? Obrigada por estar participando desse documentário, que é um grande passo para nós da dança. E a gente está aqui, né, nesse espaço que é onde acontecia o nosso festival regional. Mas antes da gente chegar no festival, eu quero perguntar um pouquinho do seu pessoal mesmo. Então, como e quando você começou a dançar? Quem eram os seus maiores incentivadores dessa época? Olha, nossa, faz tempo, hein? Ó, primeiro assim, o que eu tinha de vontade de dançar? Meu pai dançava dança de salão, a gente veio de São Paulo aqui para São João. Então eu cresci assistindo os grandes musicais. Como eu não tinha, naquela época era muito difícil você fazer balé, né? Fazer balé, fazer dança, era tudo muito caro, não se tinha muitos lugares. Aliás, não se tinha lugares acessíveis, né? E nem tinha tantos lugares assim. Aí eu vim para São João quando eu estava assim, com uns 16 anos. A Roseli Galdino, que era professora de ginástica rítmica, vindo com o Galdino aqui para São João, me convidou para fazer dança com ela. E a partir daí eu acabei indo fazer educação física por causa da dança. Galdino, eu já era funcionária na prefeitura com 18 anos. Galdino me convidou para vir ser estagiária dele aqui, que tinha um projeto. E aí eu passei a trabalhar com a ginástica rítmica. São João tinha umas academias, sim, que tinham alguns grupos de dança. Então, a prefeitura, na realidade, aqui no SIC, foi precursor com a ginástica rítmica, que na realidade a gente chamava de ginástica rítmica, mas misturava um pouquinho de cada estilo. Foram onde foram surgindo mais grupos de dança. E através daqui, da nossa dança e outras academias também, já tinha uma outra aula de dança. Acabou acontecendo o quê? Um chamando o outro, a gente se juntando, e acabou explodindo essa febre de fazer dança naquela época. Em termos de academia, a gente tinha Silene Quelazzo, Tom Fontão, Cristina Anfi, que era da área fitness, mas também apresentava coreografias no festival de dança. Depois, mais tarde, veio a tia Joana, que era da Joellen. Ela veio, mas ela já veio mais pra frente, quando assim o festival já estava mais consolidado. Entendi. Mas o início éramos nós mesmos, a própria Roseli Galdino, né? A Lúcia Almeida. Lúcia Almeida era professora também aqui na prefeitura. Como a gente trabalhava na prefeitura, no departamento de esporte, então eram vários eventos que aconteciam, né? Era apresentações em desfiles, era apresentações em eventos de recreação e esportivos nos bairros, e eventos em Cidade Unida Domingo Feliz, e foi muito assim incentivado pelo professor Sebastião Alves Galdino, que nos deu muita força também. E antes do Galdino também, o Osmar Garcia também foi uma pessoa fundamental para que os festivais também acontecessem. Eu trabalhei junto também com a Roseli Prado Galdino também, que também era uma grande incentivadora. Cláudia Jesus da Silva. Então, todos foram muito importantes nessa caminhada que eu tive na prefeitura. Então, muitos eventos foram feitos. Coordenação de eventos e por aí afora. Não foi só a dança em si. Foi atividades esportivas, recreativas, culturais.
Digamos assim, que a Joellen começou a frequentar São João da Boa Vista ainda sem ter sede aqui, né? Porque nós vínhamos para o Festival de Dança, lá por volta de 1995, 96, não lembro ao certo. E foi o momento que a gente começou a frequentar São João, pelo motivo do festival, e a partir do início dos anos 2000, por volta de 2001, 2002, nós abrimos a escola aqui e começamos a participar também do festival, já com sede aqui em São João da Boa Vista. E eu lembro que a primeira vez que nós participamos, nós não escrevemos para a mostra competitiva. Nós ficamos bem seguros, tal. As alunas tinham aí menos de um ano de estudos, tal. E aí nós participamos da mostra aberta, né, que não era com teor competitivo. E aí eu lembro que a Regina Pelucchi falou para minha mãe: Joellen, por que você não colocou na competição? A coreografia tá tão linda. Nessa época, eu lembro que antes da minha mãe falecer, a gente conversou uma vez que era o momento que São João era mais movimentado, era mais tinha, né, esse tesão artístico, digamos assim, culturalmente. Sim. Porque tinha em maio o Festival de Dança, tinha em agosto o Festival do Osmar, que era um festival tão grande quanto o da prefeitura. Logo em novembro já começavam os festivais de encerramento das escolas. E então isso motivava muito mais os jovens artistas, jovens bailarinos a praticarem e aderirem, né, com dedicação à arte. A Fernanda Docema, desde que a gente chegou aqui, ela já tinha o trabalho dela, né? E aí ela oferecia uma gama de cursos que a Joellen não oferecia. Sim. Né? A Joellen ficava mais focada no balé clássico, no jazz. E aí, enquanto isso, ela tinha mais opções, até pela formação dela em educação física, né? Na época havia também a Silene Michelazzo, que ela trabalhava com a parte de dança, não só com a natação. Sim. Sapateado também, né? Sapateado era também o forte dela, Sim. né? Nos festivais de dança. De acordo com a demanda, né? Uhum. A área artística foi crescendo. Vieram muitas escolas no decorrer desse período. Teve também, além de nós, uma escola de formação, que era Stella Vendramini. Aí, quando nós viemos para cá, minha mãe estava tentando fechar parcerias, tal. Foi quando nós conhecemos o Osmar Garcia, né? Através da Carmen, da TV União, tal. E aí, a gente conheceu o trabalho dele, incrível. Ele já tinha um projeto maravilhoso no futebol. E foi quando nós fechamos a parceria no balé clássico. Além de tudo, era uma arte muito elitista, né? A gente via aqui em São João, era muito limitado. Se a menina quisesse fazer uma dança, ela tinha só a opção do hip hop do Carlinhos, né? Que aí já era mais voltado para a periferia. Sim. Se ela tinha o desejo de fazer um balé clássico, e aí ela teria que pagar uma mensalidade que não tinha condições. Então, o projeto nasceu com 20 bolsas no primeiro ano. Houve uma procura muito grande, aí no segundo ano foi para 30, no terceiro ano 40 bolsas. Eu sei que aí os últimos 3 anos nós conseguimos manter 50 bolsas anuais. E uma honra estar aqui fazendo parte desse projeto. É algo que São João tem como história, mas não tem como acervo. A não ser lembranças, né, de pessoas como nós, como você e os outros profissionais que vieram atrás da gente, que fizeram e semearam a dança dentro de São João. Cara, a dança para mim apareceu, acho que como forma de sobrevivência, né, porque eu era uma criança no interior, viada, uma criança gay, que gostava das artes, só que só tinha contato com as artes através da TV Cultura. Porque os grandes balés, né, Cisne Negro, Raça, passavam muito na cultura de madrugada. Então, a cena da dança em São João era cenas deslocadas porque eram grupos de danças de escolas pagas, né? A gente tinha naquela época, quando eu era criança, há mais de 25 anos atrás, era a Água e Vida, da Zizi, né? Ou a Patrícia Saran, em Casa Branca.
E nesse tempo, a escola foi provedora das artes para mim. Então foi lá que eu comecei teatro e depois veio dança-teatro. E ajudou muito nesse contexto da construção da minha dança, né? Até então eu não entendia que para dançar eu tinha que estudar ou que poderia ser algo que pudesse me levar ao trabalho mais para frente, né? Até que no decorrer do ensino médio, a Joellen veio para São João da Boa Vista. Aí foi a mudança de chave, foi quando eu percebi que a dança poderia ser realmente a minha profissão. Eu comecei a dançar muito antes de começar a dançar, de fato, assim. A minha família sempre foi muito artística de um jeito indireto, sabe? Tem um monte de grupo de pagode na família. Minha mãe fazia jazz quando eu era criança e tudo mais. E eu sempre gostei, sempre assisti programas de TV com isso. Aqui em São João não tinha muito quando eu era criança, assim, o pouquíssimo que tinha era Tia Cláudia, Tia Lúcia, e ainda assim eu via isso uma vez ao ano, mas era uma coisa que me pegava muito. Então eu comecei a dançar inicialmente dentro de casa, acompanhando El Chan, Cláudia Raia, essas coisas na TV, Sandy Júnior. E é isso, basicamente o jeito que eu comecei foi esse, mas eu dançava muito mais em casa do que na rua, porque ainda tinha um monte de questão também de preconceito, então até a gente expor, a gente que eu digo homens, na minha idade, quando criança, exporem que gostavam disso, Sim. era um caminho longo a ser percorrido, assim. Eu lembro que eu comecei a dançar no grupo de teatro do Ginazinho. E aí, lá no grupo de teatro do Ginazinho, uma professora, Estela Delaroli, Sim, a Estela. ela começou a dar aula pra gente de balé, porque a gente ia fazer uma peça que tinha dança. E a primeira aula que ela deu, eu já fiquei fascinado, assim, e pensei, quero fazer isso aí com mais vontade, sabe? Depois que a gente fez essa peça, o grupo de balé que tinha, que era da Joellen, eles não sei se abordaram um dos alunos ou se foi um convite para a escola de oferecer bolsa de estudo para os meninos. Bacana. E aí eu fui para Joellen fazer essas primeiras aulas, assim. Eu era totalmente fora, né, desse mundo da dança. E lá no meu bairro existia um projeto que chamava Ação Jovem. Só que nessa época eram só mulheres que faziam dança, os homens não podiam participar. E a gente ficava ali todos os ensaios. Aí ela começou a colocar a gente para participar. E era muito gostoso, sabe? Aí ela saiu, o projeto acabou, aí a gente decidiu continuar com o grupo. E na época a gente era em 14 integrantes. E aí a gente criou um grupo, né, que chamava Pura Arte, no começo, sabe? E aí a gente começou a frequentar, né, o festival de dança que tinha aqui em São João, né, de rítmica e dança. Isso. E aí a gente começou a entender o que a gente fazia, qual era o estilo que a gente mais gostava, né? Aí surgiu um dia a ideia da gente participar desse festival, sabe? E foi muito legal, porque como a gente não tinha experiência de nada, a gente era totalmente amador, a gente não tinha conhecimento, ninguém era profissional, a gente foi, e foi muito legal o retorno, sabe? Foi muito legal a experiência, a gente era um grupo de periferia, a gente não tinha noção dessa parte elitizada, que fala, né? A gente não tinha nenhuma noção disso, só que aí a gente começou a sofrer racismo, porque como o grupo era 90% negros, pretos, né? A gente chegava e o povo falava, ixi, ó, escuridão total, deu blackout. Ixi, sabe, apagão. Só que em vez de a gente achar isso ruim, a gente mudou o nome do grupo para Blackout. Voltando um pouquinho lá atrás, eu ainda estudava e eu já tinha um grupo de dança, e eu conheci o Digão, que era um professor de dança de rua daqui de São João, que tinha um grupo chamado Força Black. Comecei bem pequenininha, né? Eu tinha 5 aninhos, então naquela época, pra mim, a dança era pura diversão. Então, por mais que tinha grupos, a gente não tinha muito, assim, tato de saber quem era, pra quê. Então, a gente só lembrava da tia Lúcia e da tia Cláudia. Sim, metade da cidade dançava com a tia Lúcia e metade da cidade dançava com a tia Cláudia. A gente não tinha conhecimento do que era uma sala de dança. E essas coisas não eram apresentadas pra gente ainda. Até porque a gente era da prefeitura. Então, a gente não tinha esse acesso a grandes escolas, a grandes companhias. Eu entrei para trabalhar na prefeitura, né, através de um concurso, e fui direto para o departamento de cultura, o que para mim foi ótimo, porque eu era apaixonada pelos eventos. A partir dali, eu comecei a participar de tudo que acontecia, né, que a prefeitura praticamente era responsável, né, por vários eventos. E então
foi assim, eu acabei entrando num mundo que eu admirava. Para mim foi uma maravilha. E fiquei lá 22 anos. São João, então, era mais a parte cultural. E nós tínhamos bastante evento. Começava no início do ano, carnaval era forte, escolas de samba. Nós tínhamos desfiles de fantasias, que acontecia aqui no ginásio. E aí vinha o festival de teatro, festival de dança, Semana Guilmar Novaes, e vários eventos menores, eventos de poesia, exposição de artes plásticas, que também era um evento grande, de vários dias, que envolvia um período muito grande de preparação, como o Festival de Dança e a Semana Guilmar Novaes. Então, era o ano todo, tinha evento para realizar. Então, uma das coisas que eu sempre dei muito valor era mostrar o trabalho do sanjoanense, né, do artista daqui. Você lembra mais ou menos quando que começou o Festival Regional de São João da Boa Vista? Porque olha, acho que 94, 95. Antes disso já tinha o festival, mas eram só com grupos da cidade. Porque começou a crescer, porque as cidades pediam para participar. Porque era muito difícil, é muito custoso o festival de dança, Sim. né? Então era difícil ter esse tipo de evento custeado pelas prefeituras. E aí o pessoal começou a pedir para participar e foi aonde fez uma lei e se tornou nacional. O festival em si foi muito importante para nós, porque a gente tinha participantes de Minas, estado de São Paulo, vinha gente de lugares, era longe, então muitos ficavam em hotel, que não dava para vir dançar e voltar, porque era cansativo. Os restaurantes sempre falavam que ia ter o festival, porque lotava os restaurantes. Parava-se 2 semanas para todo mundo viver o festival. Escolas municipais, estaduais, cedia para as pessoas dormirem, para fazer alojamento. Então, assim, era surreal. Era um evento, né? Porque eu lembro, a gente morava em Nova República e ia todo mundo a pé pro sítio. Aquela rede, sabe? Era muito gostoso, sabe? Já era levando, já chamando, já tava com a camiseta, Sim. né? E falando assim, vamos ter a apresentação hoje de tal horário. E a gente tinha dia que a gente ia de dia, sentava na arquibancada e via todos os grupos, sentado com aquele monte de mala, sabe? Pegava amizade, era muito legal mesmo. Mas falando do Festival Regional de São João, o que ele significou para você? Muita coisa mesmo. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com grupos de dança e o lance do profissionalismo na dança, que eu disse que só conheci depois, só entendi depois, foi lá no festival, assim, eu ia pra trabalhar com meu pai, eu abria a cortina, que no início tinha, depois não teve mais não, mas tinha cortina pra abrir e fechar, tinha que botar linóleo, essas coisas, então ajudava na técnica com meu pai, que era funcionário lá, e eles que ficavam responsáveis por isso. Acho que ele foi uma forma concreta de entender que a arte era possível pro meu corpo, entendeu? Volto a repetir, eu enquanto menino gay, sonhador, ali era uma caixa preta com possibilidades, né? A gente tinha na banca Ismael Guiser, que era o nome mais forte do cenário da dança a nível Brasil, e ele nos vendo dançar uma oportunidade de conhecer outros coreógrafos e fazer workshops e até audições. Então eu acho que o festival ele contribuiu muito por isso, porque foi lá que eu vi grandes suítes dançando. Descia pessoal de Ribeirão Preto, Campinas, com aquelas suítes de balé gigantescas. Sim. E aí era o momento de você sentar na arquibancada e aprender, né? Porque parecia que era muito distante da gente. E aí, nessa região, né, digamos, de Ribeirão Preto para cá, era um festival de grande potencial, porque tinha um júri muito bom, que sempre era formado por Ismael Guiser e alguns convidados que ele trazia, Toshiko Bayashi, a Lina Bernacca parece que veio um ano, enfim. Neide Rossi, foi aí que nós inclusive conhecemos Neide Rossi, que virou madrinha da escola aqui em São João. Ele foi uma vitrine, né? Eu acredito que aqui em São João o festival ele veio agregar para que o pessoal tivesse esse vislumbre, né, de como é possível você dançar profissionalmente, você ter uma técnica mais apurada, né? Acho que foi através do festival mesmo, porque tinha assim, os grupos muito
contemplados que dançavam, né? E as premiações desses grupos eram assim, primeiro, primeiro, primeiro. E a gente acabou, eu pelo menos, acabei me inspirando nesses grupos. E acho que através deles eu comecei a querer, a buscar mais dança. Foi uma escola. Eu acho que ele foi uma grande escola assim, na minha vida. Eu participei desde 2003 até o último. E aí eu comecei como bailarina, como dançarina ali da Tia Lúcia. Depois eu tive a oportunidade de levar os meus grupos para dançar. Porque fui amadurecendo, fui crescendo, fui multiplicando a dança, né? Foi ali que eu comecei a ganhar meus primeiros prêmios, entendeu? Cara, era muito grande, né? A gente não tinha noção, eu não tinha noção, eu frequentava todos os anos, eu amava, só que hoje eu vejo como ele era grande, porque durante todos esses anos, os festivais que a gente participou para fora de São João, a gente sempre encontrava alguém que falava: eu conheço São João do Boa Vista, eu já fui no festival lá. Eu já fui no festival, e gente de todos os estados e tal, sabe? E eu lembro que a gente ia, e eu sempre gostava, eu ainda não sabia, não tinha conhecimento, mas sempre gostava da dança de rua e do jazz. Mas era uma coisa muito tradicional na cidade, né? Então eu creio que se, para nós naquela época que não tinha tanto contato, não tinha tanto acesso, marcou, foi maravilhoso. Imagina para as academias da época, para os grupos da época, tanto de São João quanto da região. Então, eu creio que isso, eu acho que muitos grupos que existem hoje são frutos daquela época. Uma coisa que eu lembro é que quando um grupo de São João ganhava, eu lembro que tinha a Tia Lúcia, né, que sempre estava entre os primeiros lugares, era muito gostoso, porque era uma festa, né, a maioria do pessoal que estava assistindo era de São João, então era muito gostoso. Então, meu sonho era isso, sabe, dançar para minha cidade, sabe, ganhar na minha cidade. Nem sei dizer o quão importante foi isso na minha vida. E na vida de todos os outros professores e bailarinos que dançaram desde essa época. Porque foi a maneira que teve de projetar o nosso trabalho, né? Que a gente ficou conhecido em todo lugar. O festival ficou muito conhecido na região. O festival veio assim como uma onda gigante, porque não era popular os festivais de dança, né? E mesmo nas outras cidades, quando a gente era convidado para ir, tudo se pagava para participar, pagava para assistir. São João conseguia manter grupos maravilhosos que vinham de todos os lugares, inclusive da nossa cidade. Sim. E a população conseguia assistir tudo isso de graça. Então você vê assim, olha, o SIC ficava lotado, totalmente lotado, era uma loucura. Primeiro eu cheguei lá e eu tive certeza absoluta que era o que eu queria fazer. Eu decorava. Você chegou a dançar Armagedon da Tia Cláudia? Não, Sua irmã? Eu cheguei a dançar essa coreografia inteira na minha casa. Depois que eu assisti, cheguei e mostrei pra minha mãe. Olha, mãe, o que teve hoje? Porque minha mãe adorava essa música. Aí fui lá, dancei. Então foi o primeiro super contato que eu tive. Depois eu vi Yoshi. Sabe quem é Yoshi Suzuki? Da São Paulo Companhia de Dança? Que é um dos melhores que temos no Brasil, né? Bailarinos clássicos e tal. Eu vi ele dançando lá, La Fille Malgardée, um solo de La Fille, que é só de bateria. Bateria, pra quem não sabe, é salto, assim. E naquele chão duro, e eu pensando, meu Deus, ele é maravilhoso. E um pouco de tempo depois, eu conheci um grupo de dança, tinha um menino lá, fiquei amigo desse menino, e ele me mandou mensagem, sei lá, uns meses depois, pra avisar que ia ter inscrição pra fazer parte da audição do Criança Esperança, em 2007. E que foi aonde eu considero que minha vida profissional de fato começou, assim. Ele me avisou, eu fui fazer, fiz o programa e daí em diante, tipo, não teve mais nada, absolutamente nada que me tirou desse rumo, assim. Eu só fui entender o peso do festival quando eu dancei nele. Enquanto eu era só espectador, assim, era lindo, eu queria fazer algo, mas eu não entendia que era possível pra mim. Aí o dia que eu pisei no palco, e eu lembro até hoje, que o dia que eu pisei, dançando balé clássico, a gente dançou um trecho de Copac, eu e o Luan. O nosso professor veio na coxia e falou, olha, vocês estão na diagonal do Ismael Guizer, e ele já sabe quem são vocês. Então, assim, sabe aquela coisa, tá, então tem que dançar bem, mas
naquela época podia ter dado tudo errado. Sim. Então, assim, aí eu falei, cara, isso é um festival de dança. E aí eu cheguei a dançar uma única vez nessa mostra, uma única vez nessa mostra, a minha coreografia durava, sei lá, nem um minuto, que era Gopak, que foi com a Joellen, inclusive, Sim. com o Pablo, que era meu professor. Fiquei muito nervoso, inclusive, porque eu assisti aquilo desde criança, eu lembrava do Yoshi dançando, de repente ia chegar lá com meu pezinho torto, sabe? Mas foi um sonho durante muito tempo. E como que era o envolvimento do departamento no festival? O que era viabilizado para que ele pudesse acontecer? O festival ele era todo bancado pelo departamento, pela prefeitura. E então nós começávamos praticamente no ano anterior, já fazendo convite, vendo os jurados. Tinha que ser feito com antecedência para encaixar nos dias programados. Era reservado o SIC para que o ginásio ficasse disponível pelo menos 10 dias para preparar e ensaio, apresentação. E aí era o regulamento, né? Aí tem tudo, tem que ter lei, tem que ter uma série de burocracia, e depois era encaminhado para as academias. Nós tínhamos endereços e com isso o evento se propagava. E eu sei que no final, nos últimos anos, a gente não tinha espaço para atender todo mundo. E chegamos a ter mais de 500 inscrições. E era assim, 4, 5 dias de evento. E nós começamos a fazer uma pré-seleção. Então, um dos jurados já era contratado para fazer uma seleção dos que iam ser aprovados para participar do festival. Qual que deve ser o papel da administração para pensar nessa promoção cultural da cidade? Bom, primeiro, eu acho que atender todas as áreas da cultura. Porque a cultura não é só música, ela é para mim, minha maneira de ver, é um estilo de vida. É uma forma como você vive. Então, eu acho que atender tudo, desde lá de baixo a formação da criança, junto com a educação. Dentro da saúde também tem a parte cultural que você pode embutir nas pessoas de se cuidarem antes de ficar doente, né? Mas agora, dentro da área da cultura, é atender tudo que a população gosta. Arte, dança, música, artes plásticas, a próprio folclore, né, que está morrendo, a gente não ouve falar mais quase nada. Então, acho que tudo que é possível atender, mostrar que existe e valorizar, principalmente, ensinar as pessoas a respeitarem a arte de todo mundo, eu acho que é a base principal da cultura. Naquela época, quando as gestões, né, anteriores, eles eram mais artísticos, né? Eles eram mais... como é que eu posso explicar? Eles amadureciam mais essa questão, eles mostravam mais pra gente. Eu acho que, por exemplo, o festival mesmo de dança, ele era muito valorizado, porque eram grandes nomes que vinham, tinha grandes workshops. A gente teve a oportunidade de ter Ismael Guizer na nossa cidade, né? Então, assim, aquela época, eu acho que se tivesse continuado, seria um centro, um pivô da dança da cidade. Mas, infelizmente, foi se deixando cada vez mais e foi morrendo. E por que você acha que o festival acabou? Assim, na época, o que foi falado, ou o que cada um interpretou? Por que você... Olha, eu posso estar enganada, mas eu acho que foi coisa de política. O que chegou a nós foi que não havia mais verba, né? Tanto é que o último festival de dança foi aqui no teatro, né? Mas foi festival do SIC dentro do Teatro Municipal. Só que aí já foi minguando, né? Porque a plateia não era a mesma, né? Não comportava, acabou trazendo uma elite pro festival que não era, né? Não pertencia a ele. Porque o legal era você ter todas as tribos, digamos assim, né? A galera do hip hop, do jazz, do clássico, sapateado. São João vivia algo cultural a nível Joinville. Sim. E as pessoas não entendem o peso até ir para Joinville. E a gente já teve aquilo lá, aqui. Entendeu? Mas aí a gente vai ter que ter outro tipo de entrevista, porque a gente vai falar da política local. Sim. Né? Como que um festival, que era 15 dias, né? Toda noite, recebendo grandes suítes, grandes personalidades da dança,
Quem ganhava aqui já estava classificado para Joinville. Acabou. Eu acredito que foi mais pela razão financeira, né? Porque a gente entende que um festival daquela magnitude, né? Pelo menos era o que as pessoas comentavam com a gente, era muito custoso, porque você veja bem, não é só o local aqui, mas os 7 dias de evento, né? Som, iluminação. Os jurados, com o passar do tempo, a gente teve que ir chamando cada vez mais gente especializada. Não dava para. Ficou tão grande o festival que você não podia convidar qualquer pessoa para ser jurado. Para fazer. Né? Para fazer o julgamento de todos esses trabalhos. E aí começou a mirrar os grupos de dança em São João. Sim. Porque daí foi ficando mais difícil, né? É uma coisa de louco, né? Porque de repente deu um boom, ficou tudo lindo, maravilhoso. E com isso foi ficando cada vez mais caro. Mesmo para os grupos. Olha, no início nós tínhamos uma participação muito grande de São João. E aí as cidades da região, o festival cresceu, começou a vir muita gente de fora. São João começou a diminuir a participação. As academias, muitas, ou porque não tinha recurso, ou porque ia ter que competir com uma academia, uma que vinha de fora e que era muito forte, sabia que não ia ganhar prêmio. E aí, com o passar do tempo, a gente achou que o custo do evento era muito alto para pouca participação da cidade. Que, afinal de contas, o maior interesse era São João, né? Qual foi o impacto da dança na sua vida? Olha, eu vou contar uma história que eu sempre falo, que me marcou muito. Em 2012, meu pai faleceu. Aí eu lembro que, a hora que eu cheguei no velório, o Black já estava inteiro lá, sabe, esperando. Aí foi todo mundo entrando comigo, assim, ó, o grupo inteiro, né? Na época tinha umas 60 pessoas. Realmente um sentimento de família mesmo, de união, sabe? É um sentimento muito gostoso e verdadeiro. Que eu respirei dança por muitos anos, né? Eu comecei a minha carreira de magistério aqui em São João, digamos assim. Mas então todo esse período de descoberta, amadurecimento e consolidação foi aqui. E eu fui muito feliz nesse período. Foram 19 anos lecionando e aprendi muito, errei muito. Acho que eu mais errei do que aprendi. Mas eu tenho certeza que o que eu pude mostrar, me entregar para a arte, isso eu fiz. Na minha vida todo, né? 22 anos dançando e dançando com muita vontade, 2 joelhos operados, hérnia de disco, e mesmo assim muito feliz fazendo o que eu estava fazendo. Quando eu percebi que a dança poderia me dar o mesmo caminho que o meu pai teve, que foi viajar, conhecer o mundo de alguma forma, me dar sustento, me dar, sei lá, vontade de levantar da cama de manhã, já fez o que tinha que fazer, assim. E eu sempre quis conhecer de fato o mundo, conheci muito do mundo através da dança, conheci muitas pessoas através da dança, me realizei de muitas formas, inclusive ajudando outras pessoas, assim. Eu acho que a dança para mim foi cura, primeiro de tudo. A dança me curou de muitas coisas, principalmente na parte da infância, né? E aí ela acabou se tornando mais que minha profissão, porque eu falo que sempre que eu tô aqui, que hoje aqui é a minha sala de aula, que é meu tempo, né? É muito maior. Eu esqueço tudo que tá lá fora, eu esqueço todo o universo, todo mundo, e eu vivo isso. Então, é muito mais que só um trabalho, entendeu? Eu acho que ela é a alma mesmo. A dança foi algo muito significativo, muito importante, e acabou. Eu acho que eu cumpri o meu papel com maestria. Na minha vida foi tudo. A minha vida foi na dança, né? Foi aqui dentro do departamento de esportes, sempre lutando pela dança. Eu tive alunos maravilhosos. E eu acredito que o impacto total, mas eu fico orgulhosa quando eu vejo você, né? Foi fazer a faculdade de dança, o G, Luan dançou comigo um pouco também. Eu acho que em São João, nós temos, assim, esse momento de plantar essas sementinhas, né? Desse celeiro maravilhoso que a gente tem, é privilegiado. Privilegiado, sabe? Eu acho que tem uma áurea. A gente deixa aqui essa mensagem para quem sente a dança chamar por dentro.
Para quem carrega no corpo um desejo de mover, de criar, de resistir. É um convite para ousar, para continuar, mesmo que pareça difícil. Porque a dança transforma, e transforma quem escolhe caminhar com ela. Para quem sente a dança, mesmo sem saber explicar. Para quem já dançou, para quem sonha em dançar, e para quem ainda vai encontrar esse caminho. Porque essa dança, ela continua. E continua em cada corpo de quem ousa. Que este documentário e nossas mensagens te abrace como um convite. Continue, inspire e crie. Entrega. Entrega mais aquilo que vocês querem fazer. Persistência, determinação, resiliência e dedicação. Só assim a gente consegue chegar lá. Vá em frente, assim, só não pare de tentar, não pare de dançar. Não desista por qualquer coisa que alguém possa te dizer nesse caminho, porque vão dizer muitas coisas contrárias ao seu sonho se realizar. Sejam fiéis e acreditem no seu potencial, desde que ele não anule quem você é. A dança, ela tá aí para todo mundo. É para todos os seres humanos. Bom, pro pessoal que quer começar na dança, que quer seguir na dança, entre de corpo e alma, entre com muita vontade e vai mudar a sua vida. O que faz? Que as consequências vêm depois. Amando o que faz, a realização pessoal é o maior troféu que cada um tem. Essa dança, quem é que faz? Faz quem vive, quem compartilha, quem lembra. Faz quem tem coragem de contar, mesmo sem ter todas as respostas. Quem escolhe dançar, mesmo quando ninguém está olhando. E se você chegou até aqui, você também faz parte dela.